Eu sou Aline Figueiredo, nasci no dia 31 de dezembro, último dia do ano, uma data onde poucas pessoas participam de festa de aniversário. E o único presente que eu tenho nessa data são os fogos de artifício, nessa data tão especial da minha vida, que é a data do meu aniversário. Bom, nasci numa família humilde, na periferia de São Paulo. Meu pai, ele é comerciante, minha mãe dona de lar. E a minha trajetória desde criança foi sempre muito difícil. Minha mãe, ela ensinou os princípios da minha vida. E tudo foi muito difícil, porém a minha mãe e meu pai sempre me orientaram da seguinte maneira: seja sempre autêntica, verdadeira e honesta. E eu sempre pratico isso na minha vida. Minha vida nem sempre foi flores, nem sempre foi flores. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, por questões de necessidade. A minha mãe não tinha condições de comprar coisas como shampoo, calcinha, roupas, e por necessidade eu fui trabalhar. Deixei de brincar para ir trabalhar e conseguir o sustento, né? O meu sustento pessoal. Para mim foi uma experiência muito válida, porque a partir dali eu comecei a crescer como pessoa, como ser humano e como profissional também. Agradeço a minha mãe pelo incentivo de colocar eu no mercado de trabalho tão nova. E desde os 14 anos até hoje eu agradeço pelas experiências que eu tive. E o que mais marcou na minha vida foi uma empresa que eu trabalhei, chamada Pires. Minha avózinha, que falecida, me ajudou. Eu tinha 18 anos de idade e nessa empresa eu pude conhecer muitas pessoas. E nessa empresa eu conheci mais de 15 multinacionais. Trabalhei em vários departamentos, em várias áreas. Eu conheci centenas de pessoas maravilhosas que contribuíram com a minha evolução, com a minha formação. Pessoas que até hoje eu carrego dentro do meu coração. E mesmo assim, eu queria mais, queria mais. E a parte principal também foi o momento que eu me formei em Direito, no ano de 2005. Na verdade, eu fui programada para fazer faculdade de Direito, eu não gostava, mas disseram para mim fazer a faculdade porque ganhava status, porque ganhava dinheiro, e aí eu fiz com muito suor a faculdade. Não foi fácil. Passei por muitas dificuldades na época do colégio também. Na faculdade eu não conseguia entender o professor e eu achava que eu tinha algum problema. E na verdade, depois eu descobri que não era problema. Na verdade é que o profissional que estava ali passando os ensinamentos, ele não estava conseguindo me estimular. E por isso que eu não tinha aquela facilidade no desenrolar dos estudos na época da faculdade. Eu agradeço todas as experiências, agradeço tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei. Depois de formada, eu me tornei uma empreendedora também. Fui montar o meu primeiro negócio com a ajuda do meu pai. O meu pai, ele conhecia, estava no mercado como comerciante, e aí eu fui trabalhar com máquinas operatrizes. Eu não sabia exatamente o que era máquinas operatrizes, eu não sabia o que era a função de cada máquina, mas ali eu me senti desafiada. E o meu pai, que não confiava em mim por ser mulher, achava que mulher não tinha potencial nem nada, ele me ajudou no sentido de quê? Porque eu estava com um dinheiro para poder investir no meu negócio, e ele me ajudou no sentido de me mostrar o caminho. E ele me mostrou o caminho desse segmento, dessa área. Eu abracei com unhas e dentes. Foi o meu maior desafio naquela época.
Eu cresci como profissional, como ser humana, e também eu demonstrei para o meu pai que as mulheres são capazes de tudo. Tudo que você possa imaginar, as mulheres são capazes. Inclusive também eu já dirigi caminhão, já pilotei moto, já pilotei helicóptero. Então, esses homens que acham que mulher só serve para ficar de frente para o fogão, tá com nada não. A mulherada hoje tá fogo, tá inteligente, estão determinadas. E um estágio da minha vida, eu acabei conhecendo algumas pessoas que me apresentaram coisas não muito legais, como o vício do jogo. Eu entrei no vício do jogo, eu perdi muito dinheiro mesmo. Eu perdi na época mais de 100 mil reais. Na verdade, as pessoas que me apresentaram, elas não têm culpa de nada. Na verdade, eu que não estava atenta. E por falta dessa minha atenção, desse meu cuidado, eu entrei no vício do jogo, perdi 100 mil reais. E esses 100 mil reais se transformaram em mais de 1 milhão em dívidas. Eu fiquei pirada na dívida, fiquei enlouquecida, eu não dormia e por muitas vezes eu pensei em cometer suicídio. Não foi fácil. Eu consegui superar porque eu tive do meu lado duas pessoas muito importantes na minha vida. Uma delas é o meu marido, que esteve sempre me apoiando e que me ajudou muito a superar esse momento difícil. E eu tive também uma amiga que me apresentou uma informação que mudou a minha vida. Ela me apresentou a PNL. E, na verdade, eu já estava buscando respostas para as minhas questões, os meus problemas. Porque naquela época eu estava vivendo os piores momentos da minha vida. Eu estava endividada, eu estava com problemas na família. A principal questão era o meu desequilíbrio emocional. Eu era uma pessoa desequilibrada, eu não tinha controle emocional e tampouco eu conhecia o meu corpo, os meus pensamentos, eu não tinha essa consciência. Então eu me deixava me levar por às vezes uma questão muito simples da minha vida. Uma pessoa me olhava já de um jeito diferente e eu já levava pelo lado pessoal. Então, a falta de controle emocional, que era o maior problema que eu não sabia lidar, a falta do controle emocional. Eu não conseguia olhar e enxergar aquela Aline. E quando eu olhava para mim no espelho, eu chorava. Eu não conseguia encarar. Talvez por baixa estima, baixa autoconfiança, insegurança, traumas. E eu estava buscando respostas para os meus problemas da época. E a PNL foi fundamental na minha vida. E ela que trouxe essa informação. Eu não sabia o que era PNL. Eu não tinha consciência do que era PNL. O que eu estava buscando era leitura no YouTube, no Facebook. Até que um dia um livro caiu em minhas mãos. E esse livro foi o start para minha mudança pessoal, profissional, emocional e financeira. Os resultados, foram muitos resultados positivos da minha vida. O primeiro de todos foi a qualidade das minhas emoções,
foi aprender a ressignificar, porque até então eu tinha uma dívida enorme, eu tinha uma baixa autoestima, eu tinha problemas de relacionamentos com os meus irmãos, com a minha mãe. Então a PNL, ela conseguiu acabar com os medos, com as minhas inseguranças. Eu pude perceber que eu estava com uma qualidade emocional muito melhor e eu consegui eliminar um vício de cigarro, que eu tinha mais de 10 anos. Em uma semana eu estava livre do cigarro. Eu consegui emagrecer. Na verdade, o processo de emagrecimento ele aconteceu naturalmente a partir do momento que eu consegui entender o processamento das informações em relação aos alimentos. Foi um diferencial na minha vida também, na minha saúde, e eu consegui também ter muito mais clareza sobre aonde eu queria chegar. Então a PNL ela foi uma ferramenta na minha vida que trouxe para mim uma consciência dos meus processos mentais, dos meus pensamentos, sobre as qualidades das minhas emoções. Ela, sem dúvida, foi para mim a melhor ferramenta e a melhor descoberta para minha vida. Bom, a primeira coisa que eu me deparei, a partir do momento que eu pude sentir na prática as técnicas de PNL, é que eu consegui olhar no fundo dos meus olhos no espelho, coisa que eu não conseguia fazer. Bom, eu olhava para o espelho e eu me amava, me aceitava, e eu sabia que o melhor estava para acontecer na minha vida, porque a minha vibração emocional, ela já estava num patamar elevado. Eu sentia dentro de mim mais alegria, mais determinação, coragem, e eu tinha mais atitude, porque não adianta nada ter técnica, ter conhecimento, mas não ter atitude. E a partir daí eu comecei a ter mais atitude perante as oportunidades, e eu comecei a agarrar as oportunidades com mais crença de que eu era capaz de superar tudo. Inclusive eu consegui superar muitas coisas, e a partir daí eu comecei também a ajudar outras pessoas a superarem também. Porque para quem estava passando por um momento complicado de baixa autoestima, baixa autoconfiança, dívidas, a mudança trouxe o elogio do meu marido. Ele me elogiava, todos os dias acordava e me elogiava, e também a minha cunhada. A minha cunhada, ela olhava para mim, cada vez que eu encontrava com ela, olhava para mim e dizia: "Nossa, Cunha, o que você está fazendo? Você está tão diferente, você está tão alegre, feliz, me conta o que você está fazendo." Eu me sentia muito feliz, porque era o retorno de que realmente havia acontecido uma mudança dentro de mim, dentro da minha vida. E vindo da minha cunhada, que eu tenho ela como uma pessoa que eu admiro muito, a minha cunhada, a minha cunha. E ela me elogiou bastante pelas mudanças, pela a forma como eu estava me comportando, reagindo também às coisas. Para mim foi algo muito especial. Bom, quem eu sou começou a partir do momento que eu entendi que os problemas, eles são problemas quando você está no passado. Quando você está focada no seu presente e no seu futuro, deixam de ser problemas,
Porque quando você está no seu presente, você está focando naquilo que você quer e não naquilo que deu errado. Quando você está pensando naquilo que deu errado, você está o quê? Você está focando no passado. E o quem eu sou começa agora é justamente uma frase poderosa que eu usava muito na minha vida. Quando vinha uma lembrança, quando vinha alguma experiência passada, eu sempre dizia para mim essa frase: quem eu sou começa agora. Esqueça o passado. Foque no presente, foque no futuro. Porque você consegue resultados incríveis a partir de agora. A minha missão de vida é disseminar, propagar a PNL de uma forma muito prática e de uma forma muito simples. Então, a minha missão é trazer a PNL como uma ferramenta de simplicidade, uma ferramenta prática, onde você possa entender e praticar ao mesmo tempo e experimentar resultados incríveis em curto espaço de tempo. Eu não só acredito que a PNL possa transformar a sua vida, como ela transformou a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Se eu conseguir, se milhares de pessoas conseguiram, você também vai conseguir.